Pessoal, boa noite. Então, essa live agora é sobre a questão da Semana Santa que nós estamos vivendo e como nos prepararmos para viver esses dias, principalmente o Tríduo Pascal, que é o centro da nossa vida litúrgica, da nossa fé. Então, a fé, ela é celebrada. A fé é celebrada. E o centro da celebração da nossa fé é a Páscoa, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E em torno da Páscoa, toda a paixão do Senhor, tudo que leva até a Páscoa. Vivenciamos a Quaresma até aqui. E que Quaresma, hein? Que Quaresma, né, gente? Que o Senhor permitiu que nós vivêssemos e estamos vivendo. Louvado seja Deus por tudo, né? Cada um sabe que Quaresma que tem vivido esses dias. E todos sabemos da Quaresma, da provação enorme que nós estamos passando devido a esse coronavírus, e não só o vírus em si, tudo mais que está em torno disso aí. Então, que provação que nós estamos vivendo, né, gente? Eu sei que você está vivendo a provação também, o medo do desemprego, o medo da doença, você que tem algum idoso na sua casa também, o medo de transmitir isso para um idoso. A provação está enorme para todos nós, mas a mão do Senhor está conosco. Se você não viu essa pregação que eu fiz, porque é uma palavra que Deus me deu sobre a mão de Deus que está conosco, vai lá nessa pregação, tem no meu YouTube, tem aqui também. Tá, então, em relação de como viver a Semana Santa, como viver esses dias agora do Tríduo, nós não teremos um Tríduo como ordinariamente todos os anos nós temos. Em que sentido? Não teremos celebrações públicas. Nossa fé, infelizmente, pela primeira vez na nossa história, da nossa geração, né, a nossa fé não é celebrada publicamente. Não sei se na história da igreja, quando que isso aconteceu. A nossa fé não é celebrada publicamente. Você não vai sair de casa para rezar, para celebrar. É duro isso, né, gente? Eu, como padre, não estarei com você rezando e celebrando junto, né, com o povo de Deus na igreja. Isso é bem duro para todos nós. E outra coisa, nós não vamos nos confessar, a maioria de nós, né, a maioria de vocês, leigos, não irá se confessar para participar desse momento tão importante da nossa fé. É algo difícil realmente, muito difícil. Então é sobre isso que eu quero falar. Uma pessoa amiga me mandou esses dias uma mensagem muito profunda, onde ela abria o seu coração, né, falando um pouco sobre isso e falando sobre a sua consciência. De algum ponto aqui na consciência que eu vou entrar conosco aqui agora, nesse momento. Então, o que eu vou falar é dizer aquilo, primeiramente, o que a igreja nos diz, por isso que eu estou me baseando no catecismo, e depois eu vou dar uma opinião, uma sugestão prática para nós vivermos, tá bom? O que a igreja nos diz? Ordinariamente, qual que é o caminho ordinário para preparar o nosso coração, a nossa consciência e coração para os judeus, aqui na linguagem bíblica, é basicamente a mesma coisa. O coração é o centro, é o lugar da consciência, né? Ordinariamente, como que você prepara o teu coração para vivenciar as celebrações, para comungar o corpo e o sangue do Senhor? Você se confessa, né? Nós nos confessamos. Esse é o caminho ordinário, uma graça que Deus dá para nós. Esse ano não tem isso, né? A maioria de vocês não terá confissão. E agora, padre? Como vivenciar isso? Como me preparar então para celebrar? Primeiro que você vai celebrar pelos meios online, vai comungar espiritualmente, mas é comunhão espiritual, muito importante. Como me preparar para isso? Então, a igreja diz que no caso, quando não há possibilidade da confissão sacramental, que é o ideal que nós podemos fazer, nós temos um outro meio para bem nos preparar. Primeiro eu quero lembrar um ponto do catecismo, que é o ponto 1457. Caso você não tenha o catecismo, você anota, depois você pode voltar nele, 1457. Aqui a igreja nos lembra o seguinte, que conforme o mandamento, todo fiel, depois de ter chegado à idade da discrição, uma consciência, é obrigado a confessar-se fielmente seus pecados graves, pelo menos uma vez por ano. É uma obrigação nossa.
todo pecado grave deve ser confessado pelo menos uma vez por ano. E a igreja diz mais ainda para nós: aquele que tem consciência de ter cometido um pecado mortal não deve receber a Sagrada Comunhão, mesmo que esteja profundamente contrito, sem receber previamente a absolvição sacramental, a menos que tenha um motivo grave para comungar e lhe seja impossível chegar a um confessor. Então aqui nós precisamos nos confessar dos pecados graves. Se não nos confessarmos, não devemos comungar. A nossa situação atual nem que queira comungar não vai dar, mas comungar espiritualmente dá. Mas também a comunhão espiritual, também a participação nesse tríduo, nesses dias centrais da nossa fé, exige um coração preparado. Aí o que a igreja nos fala nesse caso, que você não pode se confessar? Como participar disso? Aí a igreja nos lembra que o primeiro ato da nossa confissão, vamos dizer assim, é a chamada contrição. Contrição, vamos traduzir como um arrependimento. E existem dois tipos de contrição. Isso que uma pessoa me mandava uma mensagem, e eu entro nesse ponto agora. Existe Catecismo da Igreja, 1452 e o seguinte, 1453. Existe uma contrição chamada de contrição perfeita, ou contrição da caridade. O que é a contrição perfeita? Eu paro para olhar que eu pequei, e eu gero em mim um arrependimento, porque o arrependimento ele vem antes da confissão em si. Isso vale aqui de modo geral, viu? Antes de eu ir me confessar, eu primeiro tenho que gerar um arrependimento em mim. Eu tenho que pensar no que eu errei e gerar um arrependimento. A contrição perfeita é quando eu gero um arrependimento, que na verdade não sou eu, o Espírito Santo que está gerando, com a minha permissão. Esse arrependimento em mim, mas um arrependimento de ter ofendido a Deus. O arrependimento do pecado é: nossa, Deus é tão bom, Deus é Pai, Deus é misericórdia, Deus me deu tantas coisas e eu estou ofendendo a Deus. Ou ofendendo o próximo, que é uma forma de ofender a Deus. O arrependimento, a contrição perfeita é essa. E gente, essa é a contrição ideal que nós devemos gerar no nosso coração, pela graça do Espírito Santo. Falando isso daqui, pode ser que nós pensemos, mas não é isso, padre. Acontece que nem sempre nós geramos essa contrição perfeita. Muitas vezes nós geramos uma outra contrição, que está falando o Catecismo, 1453, que é a chamada contrição imperfeita ou atrição. Atrição. O que significa isso? Eu gero sim um arrependimento, mas o arrependimento ele não é necessariamente de ter ofendido a Deus, mas é um arrependimento porque aquela minha ação pode trazer consequências para mim. Por exemplo, eu me arrependo de ter feito aquilo, por quê? Porque senão alguém vai me culpar, ou eu vou ser preso, ou eu vou ser denunciado, ou meu nome vai ficar difamado, ou eu vou para o inferno. Eu me arrependo do pecado porque eu vou para o inferno. O arrependimento porque eu vou para o inferno é um arrependimento, não é de se desprezar, mas não é um arrependimento perfeito. O arrependimento perfeito é: eu ofendi a Deus, não o fato de eu ir para o inferno. Você percebeu que tem dois tipos de contrição? Tem a contrição perfeita, onde eu me arrependo de ter ofendido a Deus. Eu não estou pensando em mim necessariamente. Eu estou pensando em Deus, que é amor, e a quem eu ofendi. Geralmente, é difícil, hein, a gente gerar essa... Difícil não, mas a gente tem que estar atento para gerar essa verdadeira contrição em nós. A outra, chamada de atrição, é a contrição imperfeita. Eu pequei, poxa vida, vai que alguém descobre, né? Eu vou ficar envergonhado, ou vão me culpar, ou eu vou ter que pagar, ou eu vou ter que restituir, ou eu vou perder uma amizade. Aí eu me arrependo. Aí eu peço perdão, me arrependo, mas porque eu estou com medo do que virá, das consequências que virão. Repito, não é de se desprezar. Também nisso o Espírito Santo está agindo na nossa consciência.
mas não é perfeita. Tá bom? E o que a igreja fala para nós é que quando nós percebemos um pecado grave, estamos falando aqui inicialmente agora de pecado grave, eu percebo um pecado grave, e eu gero uma contrição perfeita, essa contrição de ter ofendido a Deus, aí a igreja fala que nesses casos, não conseguindo um sacerdote para me confessar, e realmente não vai ter condição de eu conseguir esse sacerdote, aí sim eu posso comungar. Quando é o caso, né? Agora nesse caso, fisicamente não vai ser nem possível comungar, fisicamente, mas espiritualmente você vai comungar. Mas percebeu isso? Eu tenho que procurar gerar uma contrição perfeita em mim. Meus irmãos, com isso agora eu quero ir para a segunda parte dessa palavra que eu estou dando para vocês. Creio que entendemos o ensinamento, a doutrina, que nos ajuda aqui. Agora a segunda parte é a minha sugestão do que fazer para viver bem esse tríduo. Você vai procurar viver o tríduo online, vai procurar assistir pelos meios de comunicação, canais católicos na televisão, pela internet. Eu mesmo vou estar celebrando, quiser acompanhar junto comigo, te convido, vamos celebrar juntos esse tríduo. O que fazer para esses dias agora? Antes da quinta-feira já, viu? Até quinta-feira. Quinta-feira já começa o tríduo, né? Quinta, sexta, sábado e o domingo da Páscoa. O que fazer para esses dias? Eu te convido, melhor dizendo, na verdade é a igreja te convidando, eu só estou te reforçando isso. Procure fazer uma contrição perfeita. Como fazer isso? Sugestão minha. Pegue uma cruz, porque foi ali que Jesus pagou o preço por nós. Tire um momento, você sozinho ou sozinha, vai no seu quarto, como diz o Senhor, né? Entra no seu quarto e reza ao Pai que te ouve. Olhe para essa cruz, olhe para Jesus, dá uma olhada, aquela olhada bela para Ele, um belo crucifixo, né? Tenta encontrar um belo crucifixo. Olha para Jesus, pensa um pouco no preço que Ele pagou por nós, não foi brincadeira, né? Todo esse amor que Ele tem por nós. Aí pensa nos teus pecados, faz um exame de consciência da tua vida, desde a tua última confissão. Aí fazendo esse exame de consciência, gere essa contrição perfeita. Claro, é graça do Espírito Santo. Faça tudo isso no Espírito, rezando ao Espírito Santo. O que seria gerar essa contrição perfeita? Dizer para Jesus, Senhor, olha, realmente eu fiz isso, 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 isso. E ao fazê-lo, eu estava te ofendendo, Jesus. Eu pequei contra o Senhor. Eu te ofendi. E eu te ofendi no irmão, eu te ofendi diretamente de outras formas. Senhor, eu peço perdão e misericórdia, porque o Senhor é bom. E eu não poderia ter te ofendido, mas eu reconheço que eu te ofendi. Aí você estará fazendo a sua contrição perfeita. E aí, você participa dos dias do tríduo, comunga espiritualmente, recebe o Senhor. E olha só, passado esse tempo todo, agora eu vou dar trabalho para nós padres, né? Passado esse tempo todo, com a graça de Deus, o Senhor haverá de amenizar esse tempo, nós vamos passar por tudo isso. Aí as regras sociais vão se restabelecer. Procure o padre. Procure o padre, e aquele pecado grave que você se arrependeu diante da cruz, você vai confessá-lo. Depois de tudo isso passado, você vai voltar no sacerdote, você vai ao sacerdote e vai fazer a sua confissão daquele pecado grave que você percebeu que ofendeu nosso Senhor. Gente, veja como Deus é, né? Talvez se a gente não estivesse passando por tudo isso, não sei, talvez não iria gerar contrições em nós, como agora nós podemos ter, né? Diante de tudo isso. Então é isso, pessoal. Esses dois pontos que eu queria estar partilhando com você, sobre a diferença de uma contrição perfeita e uma imperfeita. Como eu disse, a pessoa que me escreveu, ela falou, padre, às vezes eu me arrependo, mas eu estou mais, talvez, arrependida pelo meu orgulho, ou pensando em mim mesmo, do que em Deus. Passar para essa contrição perfeita é um passo espiritual que demora. Geralmente nós estamos preocupados conosco mesmo, nós estamos um pouco egoístas, né? Como eu falei, quais são as consequências para mim do meu pecado?
A contrição perfeita é: qual foi a consequência